Fazer 3 perguntas hoje. Se você responder sim a uma dessas 3 perguntas, assiste esse vídeo todo porque é sinal de que ele foi feito para você. Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Euclides Gontijo. Nesse canal eu falo sobre diversos assuntos sempre à luz do Evangelho. Primeira pergunta: quando você vai num culto ou numa missa ou qualquer evento religioso, você já teve assim, naquele momento, a sensação de que você está ali realizando algo sagrado? E que no seu trabalho ou na escola ou nos afazeres domésticos aquilo não é algo tão importante quanto ou é algo natural, secular? Segunda questão: em relação ao seu trabalho, você é mais motivado na sexta-feira no final do expediente do que na segunda-feira de manhã? Essa é a segunda pergunta. Anota aí, hein? Vai pensando. Terceira pergunta: você já teve ansiedade ou angústia por causa de algum trabalho realizado ou não realizado? Se você respondeu sim a uma dessas 3 perguntas, esse vídeo é para você. Lucas capítulo 10, verso 38. Vou ler uma história bem simples aqui para nós darmos início. Diz assim, do verso 38 até o 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então aqui nós vemos aqui um cenário onde Jesus foi hospedado na casa da amiga dele, a amiga Marta. Nós podemos perceber que Jesus ele nunca andava só. Você pode ler os 4 evangelhos que você vai ver que Jesus sempre está acompanhado de no mínimo seus discípulos. Então provavelmente o mínimo que havia de pessoas hospedadas naquela casa ali eram 13 pessoas, Jesus e seus 12 discípulos. Então o serviço não faltava. Marta não estava ali trabalhando à toa. Ela tinha que organizar as acomodações, aonde as pessoas iam dormir, precisava organizar a alimentação, precisava manter a casa organizada, limpa. Então havia de fato muito serviço. Ela estava ali desempenhando um papel importante. Mas Maria preferiu sentar-se aos pés de Jesus e ouvi-lo. Então são 2 posturas totalmente diferentes. Uma ativa, uma de muito trabalho, de muito empenho, de muita dedicação, e a outra um pouco mais passiva, mais contemplativa, onde ela preferia observar Jesus. E aqui é onde entra o que eu quero te falar a respeito dessas mulheres. Aqui é onde entra a nossa questão hoje, de trabalho, de desempenho. Quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos aqui que a sociedade em geral, as empresas, as escolas, elas estão mais pendentes a essa postura da Marta, de quem faz, de quem acontece, de quem é produtivo, de pessoas que realizam, que se empenham, que se dedicam, que estão sempre dando 1% a mais. Afinal de contas, quando você abre aí um site de qualquer livraria, você vai ver que os livros mais vendidos é como fazer isso, como fazer aquilo. Fazer. Atividade, desempenho, progresso. E nada disso é problema. Mas nós vemos que poucas são as pessoas empenhadas em fazer um pouco menos, para entender um pouco mais. Euclides, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que trabalho é uma bênção, desde que seja um trabalho organizado. O trabalho é bom quando ele é estruturado, quando ele tem senso de propósito. Maria não estava ali sentada aos pés do mestre porque tinha preguiça ou incapacidade para o trabalho. Não, o que Maria estava fazendo ali era primeiro ouvindo de fato quem interessa nessa relação de trabalho. Como assim? Quer dizer então que Jesus que mandou trabalhar? Não.
Eu quero ler um outro texto com você aqui para que você entenda melhor. Romanos 11:36 fala assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Amém. Então tudo que existe, tudo aquilo que existe e que tudo aquilo que nós viemos a fazer existe por causa dele. Existe por causa de Deus. Deus estabeleceu todas as coisas, incluindo o trabalho. Trabalho não é, como alguns pensam, resultado do pecado original, do pecado de Adão e Eva. Não, o trabalho foi instituído por Deus. E todas as coisas existem por meio dele. É através dele que tudo existe. O trabalho está incluído aí. Tudo existe por causa do Senhor. Tudo existe por causa de Deus, tudo existe por causa do propósito de Deus, da vontade de Deus estabelecida, inclusive o trabalho. Gênesis 2:5 nos diz o seguinte, que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fez chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Pensa comigo aqui, Deus fez a terra e Deus estabeleceu que haveria necessidade de que alguém lavrasse o solo. Havia a necessidade de alguém que trabalhasse. Deus estabeleceu, Deus plantou o trabalho na terra antes de colocar o homem, antes da criação do próprio homem. Por quê, Euclides? Porque o trabalho surgiu na eternidade. Deus é um Deus que trabalha. O trabalho não é algo inventado no planeta Terra para te dar uma ocupação. Trabalho não existe para te ocupar, entenda isso. Trabalho não existe para te ocupar, trabalho existe para que você revele o propósito. É por isso que muitas vezes nós vivemos angustiados, ansiosos, preocupados com o excesso de trabalho, porque nós não entendemos a natureza do trabalho. É sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Existe uma natureza do trabalho. O trabalho que você realiza é importante. E é importante demais, seja ele qual for o seu trabalho. Talvez você que está me assistindo agora é uma dona de casa. Está realizando o trabalho aqui que Marta realizava. Isso é importantíssimo. Isso é extremamente importante. O trabalho existe para revelar a natureza divina. Deus estabeleceu o trabalho. Euclides, então qual é o problema ali? O problema é que um trabalho sem direcionamento divino, ele pode gerar o que Marta tinha. Olha só a resposta de Jesus para Marta. No verso 41, diz assim, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Você está inquieta, Marta, você está ansiosa, está preocupada, seu trabalho está te gerando ansiedade, porque você não está entendendo a natureza do trabalho. Vamos olhar agora para o nosso modelo perfeito. Qual é o nosso modelo perfeito para todas as áreas da vida? Chama-se Jesus Cristo. E o modelo perfeito de trabalho também é ele, é Jesus. Jesus disse assim, João 5,17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha só, Jesus não trabalhava só porque sim, Jesus não trabalhava só porque precisava do salário, Jesus não trabalhava porque precisava do pão. E tudo isso é importante. Você que está me assistindo agora, que trabalha por causa do seu salário, por causa do pão, porque precisa levar o alimento para sua casa, isso é importantíssimo. Mas não é só para isso que você trabalha. Isso é um dos resultados do seu trabalho. Mas Deus, quando estabeleceu o trabalho, Deus, quando criou o trabalho, Ele criou como uma maneira de você que está me vendo agora revelar a Deus no ambiente onde você está. O seu trabalho existe para manifestar a glória de Deus. O seu trabalho existe para que o nome de Deus seja glorificado a partir daquilo que você faz. Então, quando você levanta na segunda-feira e vai para o trabalho, você tem que ir com a mesma motivação de que você sai na sexta. Por quê, Euclides? Ora, porque você está indo para um lugar onde você é útil, onde você vai revelar o Senhor, onde a glória de Deus vai ser manifesta através de você. Mas muitos que assistem podem estar dizendo assim, eu trabalho só para enriquecer meu patrão. Triste é viver assim. Porque isso vai gerar o que Marta tinha, ansiedade, preocupação, angústia, por causa de uma inversão de ordens. Eu quero te ajudar a se livrar disso. Eu quero te ajudar a sair dessas coisas, a sair dessa ratoeira
sabe? Dessa corrida de ratos. Vocês já viram um hamster? O hamster é um negócio, um bichinho, né? Parece um ratinho. Dentro das gaiolinhas deles tem uma rodinha. A alegria do hamster é entrar naquela roda e ficar girando aquela roda o tempo todo sem sair do lugar. Pela nossa falta de revelação do trabalho, às vezes nós somos como esse hamster. Nós enxergamos o trabalho como uma roda, que por mais que nos movimente, não nos leva a lugar algum. Você tem que ter cuidado em avaliar se você só está se movimentando ou se você está indo de um ponto ao outro. Nem todo movimento vai te levar ao seu destino. O trabalho é para te levar a um destino. Euclides, mas eu não cresço na minha carreira, eu estou estagnado, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo, meu patrão. Eu não estou falando do seu patrão, eu estou falando do Senhor. Honre a Deus no seu trabalho e você vai se sentir saindo do ponto A ao ponto B. Você vai entender o propósito, você vai entender o seu destino, você vai cumprir esse propósito e esse destino. João 5,19, continuando o nosso modelo perfeito que é Jesus, Jesus diz assim em João 5,19: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Olha só, eu vou até ler aqui de novo devagar. Atente-se comigo aqui nesse texto, porque isso aqui é muito profundo. Isso aqui vai mudar uma chave na sua vida. Isso aqui vai mudar uma chave no seu coração. Atente-se para isso. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Isso é muito poderoso. Jesus tinha a plena convicção, embora sendo Deus, ele sabia que ele não podia fazer nada por si mesmo. O trabalho dele só teria a eficácia plena, verdadeira, ele só cumpriria um propósito pleno, absoluto, se ele estivesse reproduzindo aquilo que o Pai fazia desde a eternidade. O trabalho de Jesus era copiar e colar. Você que usa computador aí já usou Ctrl+C e Ctrl+V? É isso, é o Ctrl+C e Ctrl+V. Jesus via o Pai fazer e dava um Ctrl+C. Vinha para a terra, Ctrl+V. Colava. É isso. No seu trabalho diário, quando você sair de casa para trabalhar, grave isso no seu coração. Hoje eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandar. Mas para fazer aquilo que o Senhor te mandar, você tem que aquietar o seu coração. Você não pode se curvar ao sistema. O sistema diz: produz, cresça, evolua. 200 passos para ser melhor. Fórmula de bolo para ser imbatível. Vença os seus inimigos. Faça, produza, cresça, enriqueça. Esse é o sistema. E o sistema quer te engolir. O sistema engoliu Marta. Maria fez o quê? Maria observou, para Jesus estar aqui em casa. Então o que ela fez? Ela se assentou aos pés do mestre para quê? Ouvi-lo. Quanto tempo você tem gastado na sua vida para ouvir a Deus? Como são as suas orações? Às vezes nós fazemos orações apenas de petição. Senhor, me dá. Como tem sido as suas orações? Gaste mais tempo orando assim, Senhor, qual é a minha função no meu lugar de trabalho? O que o Senhor espera de mim? De que maneira eu vou revelar a sua glória ali? De que maneira as pessoas vão te ver através da minha vida ali? Senhor, como eu sirvo melhor o meu patrão? Senhor, de que maneira eu vou desenvolver melhor o meu trabalho? Você já levou seus problemas de trabalho até Jesus? Você que é estudante, está com dificuldade para escrever uma monografia, para aprender matemática, para aprender literatura, você já contou isso para Jesus? Conte isso para ele. Ele tem interesse em você, ele se interessa pelo aquilo que te interessa. Ele tem interesse no seu dia a dia, ele quer estar lá. Às vezes as pessoas perguntam assim: como é que eu vou incluir Jesus no meu dia a dia? Meu dia a dia é muito natural, é mundano. A questão não é incluir Jesus, é não excluir. Você não tem que incluir Jesus em nada, você só precisa não tirá-lo de coisa alguma. Percebe essa questão?
Para de tirar Jesus da sua vida. Jesus está lá. Jesus está nos seus relacionamentos, Jesus está no seu trabalho, Jesus está na maneira que você educa seus filhos. Jesus está. Não tire ele de coisa alguma. Muito pelo contrário. Ouça-o. Faça aquilo que ele faz. Ore hoje. Quando eu terminar aqui, ore e diga: Senhor, da mesma maneira que você só fazia aquilo que via o Pai fazer, eu só quero fazer aquilo que o Senhor faz. Fala comigo. Como fazer? Qual a melhor maneira de fazer? Para concluir, caminhando para a conclusão aqui dessa breve palavra, eu quero falar com você que agora está angustiado, está ansioso, talvez está vivendo um processo depressivo, talvez essa corrida de rato que eu falei aqui, esse sistema mundano já está te engolindo. Eu quero te dizer aquilo que Jesus disse aqui para Marta. Jesus disse aqui, verso 41 e 42. Jesus diz assim, ó: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Normalmente, quem está vivendo um processo de ansiedade, de angústia, de tristeza, acha que tem que incluir coisas para melhorar. Talvez você não precise incluir coisas no seu dia a dia para melhorar. Talvez o que você está precisando é excluir coisas. Jesus disse aqui para Maria que uma só coisa era necessária. E que era a coisa que a Maria estava fazendo. O que Maria estava fazendo? Maria estava sentada aos pés do Mestre, ouvindo o Mestre. Ouça o Mestre. Mas Euclides, eu não consigo, a ansiedade é muita, a angústia é muita. Tudo bem, então eu quero ler com você aqui um texto. Mateus capítulo 6, verso 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Vou parar aqui, depois se quiser continue e leia até o final do capítulo. Aqui Jesus começa dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Isso aqui são palavras de Jesus no sermão mais importante dos evangelhos, que é o Sermão do Monte. Aqui Jesus, eu quero que você entenda, você que está vivendo um processo de ansiedade, de angústia, que aqui Jesus não está dando uma sugestão, Jesus está dando uma ordem. E eu quero te ensinar como sair disso. Pratique o que eu vou te falar aqui para que você saia dessa ansiedade. Aqui Jesus, ele não está, voltando a dizer, Jesus não está dando uma sugestão. Olha, se você achar melhor, se você quiser, se você puder, se as condições climáticas for favoráveis, se o vento for a favor, então não viva ansioso. Se tiver dinheiro na conta, então não viva ansioso. Se estiver tudo bem, então não viva ansioso. Não é esse tipo de sugestão que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dando uma ordem. Jesus está dizendo: não andeis ansiosos. Então, se você vive ansioso, e eu já vivi assim, se você está vivendo um processo de ansiedade constante, eu quero te convidar a um processo de cura. Como eu quis? Primeiro, dê nome aos bois. Para de chamar essa ansiedade de ansiedade ou de problema psicossomático ou de qualquer outra coisa e passe a chamar pelo nome que verdadeiramente é. O nome disso é pecado. Porque se Jesus mandou não ser assim e você, assim como eu já fui, está sendo assim, você está pecando. Então qual é o processo de cura? Arrependimento. Quando terminar esse vídeo, repita a oração que eu vou fazer agora com você. E é muito simples. Diga: Senhor, eu me arrependo, me perdoa porque até hoje eu vivi debaixo de pecado. Eu vivi debaixo de pecado porque vivi de maneira ansiosa. Eu vivi com uma ansiedade constante, então me perdoa, Senhor. É isso, peça perdão ao Senhor. Se arrependa, obviamente, e peça perdão, certo? Esse é o caminho da cura. Esse é o caminho da libertação da ansiedade. Segundo passo para que você se livre da ansiedade: leia grandes porções da Bíblia. Leia grandes porções. Pegue o Novo Testamento e decida lê-lo em grandes porções.
Vou te desafiar aqui, leia o Novo Testamento uma vez por mês. Ah, Euclides, é muito. Não, não é muito não. Você pode, leia grandes porções da palavra. Alimente-se da palavra. Alimente-se da palavra para que você possa ouvir o Senhor. Ninguém vai conseguir ouvir o Senhor sem alimentar-se da palavra, sem ouvir o Senhor, sem ouvir a palavra. Vença a ansiedade por meio da palavra. Seja produtivo. Euclides, você acabou de falar que Marta era produtiva demais. Não, não falei que Marta era produtiva demais. Eu falei que Marta produzia sem direção. Seja produtivo da maneira certa. Ouça a voz do Senhor te dizendo o que fazer. Então faça o que Ele te mandar fazer. Isso é ser produtivo pela ótica divina. Isso é ser produtivo à luz da palavra de Deus. Ouça o Espírito e faça aquilo que o Espírito manda. Certo? Então é isso que eu gostaria de dizer para você nesse dia. É isso que eu tinha nesse vídeo para te falar. Eu espero que Deus te abençoe profundamente. Então, se essa palavra te abençoou, se você foi edificado com essa palavra, compartilha com alguém. Compartilha com alguém que você sabe que vai responder as 3 perguntas iniciais. Ou uma delas, é claro. Compartilhe com esse alguém, abençoe pessoas. Se inscreva no canal aí, ative o sininho. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe.